Deuteronômio 28. Encontraram? Diz assim: se vocês obedecem tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. O verso 2: se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Aí tem uma sequência, tem uma lista de bênçãos, mas nós não vamos atentar para as bênçãos, até porque as bênçãos, elas nos alcançam, ela vem até nós. O que nós vamos aqui atentar hoje, irmãos, é esta declaração bíblica que nós temos que olhar com muita atenção. Se hoje atentamente ouvir a minha voz, a minha palavra, o mandamento que eu te entrego, é sobre isso que nós vamos falar. Veja que o Senhor está dizendo, irmãos, que hoje Ele libera para nós uma palavra, Ele libera para nós uma direção, Ele dá para nós, né, a sua promessa. Só que muitas pessoas, elas acabam então adiando, elas acabam então deixando para depois o que é para ser feito naquele exato momento. Volta aí comigo a leitura no verso 1, vamos destacar a palavra hoje. Olha só: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno, quando, igreja? Hoje. Olha aí: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E aí diz que todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Diga comigo assim: é para hoje. Amém? O seu posicionamento de fé é para hoje. Não é para amanhã, não é para depois, não é para a semana que vem, não é quando você quiser, porque a gente às vezes, logo, quando eu quiser eu saio dessa, quando eu quiser, eu vou fazer assim. Não, irmãos, não é quando a gente quiser, não é quando a gente pensar. Biblicamente, qual é o nosso posicionamento que devemos ter para hoje? Se hoje nós, então, ouvirmos a voz de Deus, se hoje nós se posicionarmos como homens e mulheres de Deus, se hoje nós, então, irmãos, assumirmos no nosso coração a palavra de Deus, certamente todas as bênçãos vão estar nos alcançando. Eu estava meditando, vendo, no geral, quantas pessoas que ficam adiando. Amanhã eu faço, amanhã eu oro, amanhã eu busco, amanhã eu me envolvo mais, amanhã eu vou à igreja, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu dedico um tempo a mais para louvar a Deus. Veja que, irmãos, as pessoas, elas estão sempre sendo levadas para deixar para amanhã, para depois, aquilo que deve ser feito imediato, logo. Se tem um problema na sua vida, esse problema não pode ser adiado para ser resolvido. Esse problema tem que ser, irmãos, imediatamente, logo resolvido. E aí a gente vê quantas pessoas que às vezes ficam, irmãos, sempre deixando para depois. Não, depois eu falo, depois eu me posiciono, depois eu ajusto, depois eu faço isso, faço aquilo. E aí a semana vai passando, o mês vai passando, o ano vai passando. Aquilo que, irmãos, era para ter sido feito naquele momento, quando ela menos espera, já passou aí uma semana, um mês, um ano, 3 anos, e as coisas ainda não aconteceram na sua vida. Tem muitas pessoas que elas são vagarosas na obediência a Deus. O que adianta, irmãos, você ser aquela pessoa agitada, aquela pessoa que quer resolver situações imediatamente, mas para com Deus você tem sido vagaroso. Para ouvir a voz de Deus, para obedecer a Deus, para fazer aquilo que Deus tem nos mandado, não pode ter, irmãos, lentidão. Não pode ser aquela pessoa vagarosa. Eu vou fazer no meu tempo, eu vou fazer quando eu quiser. Não é assim. Tem muitas pessoas que estão, irmãos, com a vida espiritual atrasada, elas estão com a vida com Deus ali, irmãos, lentamente, ela tem, vamos dizer assim, crescido, e olhe lá se tem crescido, porque ela está na condição de que ela deixa para depois. Amanhã eu oro, amanhã eu busco, amanhã eu vou à igreja. Hoje Deus me fez lembrar, irmãos, do tempo de pandemia na igreja. Você lembra? Eu não estava aqui, mas muita gente estava aqui na cidade. Quantos de vocês oraram para a igreja voltar a ter cultos?
porque teve um tempo que ficou proibido, né? Foi proibido ter culto dentro da igreja. E pessoas que, irmãos, lá naquele tempo diziam: Senhor, que volte logo, né, que esse decreto passe, que esse decreto não venha ser prolongado. Pessoas que oraram, irmãos, para a igreja voltar à sua atividade de cultos, de orações, de ministrações. Vê que a maioria dessas pessoas, hoje, muitas delas não se encontram mais dentro da igreja. Então veja que as pessoas elas pedem algo para Deus, mas amanhã eu vou, depois eu vou, quando as coisas apertar eu vou, quando as coisas dificultar eu vou, sendo, irmãos, que se a gente tivesse, né, seguido aquela intensidade de busca, né, de envolvimento, de então entrega a Deus, vê que muitas pessoas não estariam fora da igreja como estão hoje, não estariam, vamos dizer assim, fracas espiritualmente, ou até mortas na fé, como estão hoje. Porque, irmãos, ficam sempre vagarosamente, no tempo dela, quando eu quero, quando me der vontade. Irmãos, a vida cristã não é assim. Amém, igreja? Diga comigo, a vida cristã não é de forma vagarosa. Irmãos, com Deus é imediatamente, com Deus, irmãos, é para hoje. Se a gente olhar para a Bíblia, nós vamos encontrar, com base, irmãos, de Isaías, capítulo 43, verso 19, o próprio Deus falando assim, pois agora, hoje, eu vou fazer uma coisa nova. Né? É a versão viva, essa declaração, né? Vejam, eu estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Vê que Deus já começou a fazer, né, para mim, para você, algo novo. Então eu vejo que, olha só, hoje Deus tem uma nova unção para a nossa vida. Hoje Deus, irmãos, tem um novo mover para fazer, para acontecer na nossa vida. Hoje Deus vai fazer com que pessoas, elas passem adiante, elas venham romper, elas venham avançar, elas venham quebrar, irmãos, as cadeias das prisões. Hoje, veja que a declaração do próprio Deus, ele dizendo, é hoje. Mas muitas vezes nós, não, amanhã, depois, outro dia. Aí lentamente, irmãos, a pessoa vai vivendo essa vida cristã até parar. Onde muitos que pararam após pandemia. Pararam de buscar a Deus, pararam de vir à igreja, pararam de ter aquela vida, né, no altar. Por quê? Porque foi sempre deixando para depois aquilo que era para ser feito imediatamente. Logo, já era no momento, né? E muitas pessoas estão assim também, irmãos, e o Senhor está nos advertendo, né? O Senhor está abrindo os nossos olhos. O que você tem deixado para depois, o que é para ser feito logo? O que você tem, né, empurrado com a barriga, aquilo que já era para ter, né, se posicionado diante da fé. Amém, igreja? Diga comigo, na obediência a Deus, eu não posso ser vagaroso, né? Vou obedecer a Deus quando eu quiser. Eu vou obedecer a Deus quando as coisas apertarem, quando as coisas ficarem difíceis. Aí eu vou obedecer a Deus. Não é assim, não funciona dessa maneira, né? A gente vê que não é desse jeito. Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 8. O verso também é o de número 8. Você sabe dessa história que conta a Bíblia Sagrada das pragas do Egito, né? Faraó estava querendo se livrar das pragas, pediu ajuda para Moisés para se livrar daquelas pragas. E no capítulo 8, exatamente, aqui nós vemos como Faraó, muitas pessoas também se posicionando assim. Êxodo capítulo 8, o verso também de número 8. Diz assim: e Faraó chamou a Moisés e Arão e disse, o que ele disse? Rogai, orai, ore ao seu Deus. Ele está dizendo assim, orai ao Senhor, que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Amém. Então veja só, Faraó está dizendo assim, Moisés, olha, ore ao seu Deus, para ele tirar, né, essas rãs do nosso povo, do nosso meio aqui, faça com que essa praga, era dada como praga, né, fosse ali removido. E o Moisés falou assim, não, tudo bem, eu vou orar ao meu Deus, vou invocar a ele certamente vai ouvir. E ele falou para o Faraó, quando posso orar? Qual é o momento que eu posso falar com meu Deus? Veja que foi o próprio Faraó que pediu. Só que quando Moisés se posiciona, qual foi a resposta do Faraó? Amanhã, deixa para amanhã. Tem muitas pessoas também assim, amanhã eu oro, amanhã eu busco, amanhã eu resolvo, amanhã... Olha aí, igreja, verso 10. E o Faraó disse, amanhã. Será que a gente não está, irmãos, desse jeito? Por isso, mais uma noite,
estamos passando com a rã, dormindo com a rã, vivendo com a rã, com uma praga, entenda o lado praga, maldição, né? Situações adversas, ao ponto que já era para se libertar, era para estar livre, era para estar longe daquilo, mas por ficar adiando, a gente vive mais uma noite, a gente dorme mais uma noite, a gente está mais uma vez diante da maldição, diante do mal, diante da praga, diante da situação ao contrário. Então, seja livre, irmãos, da condição ruim que você tem vivido, né, da situação que você tem passado, seja você liberto. Quando? Hoje, no coração. Tem que começar, irmãos, no coração. Hoje eu vou me libertar disso, hoje eu vou me livrar disso, hoje, né, o Senhor já me curou disso. Nós temos que ter essa né, fé, essa posição. Não precisa abrir a Bíblia, mas Jesus conta pelo menos 2 relatos, e um dele bem conhecido, o Bartimeu. Lembra do caso do Bartimeu? O Bartimeu, irmãos, ele teve ali um momento difícil, que ele não era cego na ciência, né? Ele passou ali, se feriu, acabou ficando cego, passou-se um tempo com dificuldades, a cegueira física, e quando então, morando na rua, passando fome, né, mendigando, ele ouve falar que Jesus passaria por ali. E quando ele então ouve falar que Jesus passava por ali, o que ele fez? Naquele mesmo momento começou a gritar, a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu fico aqui, irmãos, imaginando, levando para essa mensagem, que o Bartimeu podia ter deixado para depois. Ele poderia ali ter, né, clamado, gritado depois, amanhã, outro dia. Veja que foi imediatamente, quando ele escuta que Jesus ia passar por ali, logo ele começa, entenda, hoje, agora, ele imediatamente começa a gritar, a clamar, a orar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Veja que imediatamente ele está clamando por cura, para a obra de Deus ser completa na vida dele. Outro texto que me lembrei, irmãos, é daquela mulher que 12 anos, né, com hemorragia, com um sangramento, com uma dificuldade no seu dia a dia. E a Bíblia fala que quando ela, né, se posiciona e ela diz: se eu somente tocar, sararei. Veja que a atitude dela também foi imediata. A atitude dela foi, irmãos, logo. Entenda, irmãos, a minha, a sua atitude tem que ser imediata, tem que ser logo, tem que ser para hoje. Né? Se assim a gente fosse dar um título à mensagem, para hoje, é logo, é imediato. As coisas de Deus, irmãos, é para ontem, né? É para logo, não é para mês que vem, para ano que vem, para depois, quando a gente quiser. A gente precisa, posicionar isso no coração. Vê, tanto quanto Bartimeu, quanto essa mulher, ele logo, os dois logo, então se posicionaram ali, irmãos, diante das suas necessidades, diante das suas precisões, e o grande milagre aconteceu. Porque logo se posicionaram. Eles tiveram, então, né, ali, irmãos, imediatamente uma posição diante daquilo que estava acontecendo. Né? Quando ouviu a voz de Deus, quando ouviu aquilo que estava sendo anunciado, né, que Cristo passaria por ali, então, ali logo, então, eles se posicionaram. Me chamou uma atenção também, irmãos, aqui em Êxodo capítulo 12, se você ainda está com a Bíblia aberta em Êxodo 12, vá para o capítulo 11, capítulo 12, verso 11. Êxodo 12, verso 11. Esse capítulo 12 fala da instituição da primeira Páscoa. A Páscoa não é o coelhinho da Páscoa, né? Não é o ovo da Páscoa. A Páscoa tem o significado, o símbolo de que, igreja? Libertação. Páscoa é passagem, né? É para passar aquela prisão que eles se encontravam, né? E aqui a gente vê que há uma declaração profunda nesse verso de número 11, que eles não deixaram para depois, irmãos, porque eles precisavam fazer logo, o quanto antes, para sair do Egito. Veja comigo aí o verso 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então veja só, se a gente vê a palavra apressadamente, o que eles estavam fazendo, irmãos? Quando foi liberada a palavra, que eles sairiam do Egito, que o Senhor iriam tirar eles daquela situação que eles se encontravam presos, veja que eles estavam comendo, irmãos, olha só, atentos, porque eu fico imaginando, irmãos, se eles tivessem desatentos e a qualquer momento viesse a ordem da passagem, né, da libertação, eles teriam ficado para trás. E aqui a gente vê, irmãos, que naquela noite de libertação, naquela noite da Páscoa, da primeira Páscoa, veja que apressadamente eles estavam atentos a tudo o que estava sendo feito. Nós temos que ter, irmãos, pressa
né, para deixar o Egito, para deixar as coisas erradas, para deixar as coisas que nos aprisionam. Quantas são as pessoas que lentamente ela quer sair do vício da bebida, do cigarro, da droga, né? Lentamente ela quer, irmãos, uma mudança para a sua vida, ao ponto dela achar assim, não, mas é normal, lentamente, é melhor devagar do que nada. Não, irmãos, o posicionamento no coração tem que ser diferente. Embora, né, fisicamente o processo pode parecer mais lento, mas no coração já tem que ser imediatamente. A gente não pode ficar deixando para depois, não, amanhã eu me liberto disso, amanhã eu me livro disso, amanhã pode ser tarde demais. Então, guarda isso, igreja. Se tem algo que te prende, algo que você está ali, né, preso diante de uma situação, e você busca a libertação, você busca a liberdade, tenha pressa. Tenha pressa no coração, Senhor, hoje eu saio do Egito, né? Hoje eu saio dessa prisão, hoje eu saio dessa situação que me controla, que me prende, que me sufoca. Então essa foi a decisão, irmãos, das pessoas que estavam lá comendo naquela noite de libertação, com os vestidos preparados, né? Os lombos cingidos, como diz aí a palavra. Vê que eles já estavam com o cajado na mão, comendo ao mesmo tempo, olha só, uma mão segurando o cajado, outra mão ali, né? Imagina ali o talher, e comendo, atento, porque apressadamente, aquele era o dia da libertação. Então, tenta imaginar o cenário, irmãos. E se eles deixassem o cajado, deixassem, né, as roupas ali, os vestimentos, né, os lombos cingidos, para fazer depois? Na hora do vamos ver, eles estavam, né, despreparados. Então, para não acontecer isso, vê que eles se prepararam, se vestiram, eles estavam já com o sapato nos pés, já estavam aí com o cajado na mão, e comendo depressa. Tem que ser rápido, porque hoje é o dia da nossa libertação. Hoje é o dia, né, onde nós vamos vencer saindo do Egito. Amém, igreja? Então é isso que a gente olha também para o lado da libertação, né? Seja qual for a situação que prende, saia do Egito apressadamente. Saia dessa situação que está te aprisionando, né? Com pressa. Não fique enrolando não, porque pode ser que você perca o momento certo de se posicionar. Então a primeira colocação que a gente pode aqui dizer em cima desse capítulo 12 aqui, tenha pressa para sair do Egito. O Egito é algo que nos prende, né? Tem algo que está te prendendo? Então tenha pressa a se libertar, tenha pressa a sair disso. Não fique desatento não, porque pode ser que você fique muitos anos aí preso nessa situação, porque no coração não teve o desejo, a vontade de sair o quanto antes, né? Hebreus capítulo 3, o verso de número 13 também, eu vejo outra coisa que nós temos que ter pressa, tem que ser rápido, tem que ser imediato. Primeiro nós vimos aqui, temos que ter pressa para sair do Egito. Agora, em Hebreus 3, o verso 13, nós vamos fazer a leitura aqui. Está escrito assim: antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama, quando, igreja? Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então aqui a gente pode ver que está falando do hoje, da pressa, que nós devemos também ter, irmãos, para então resolver assuntos do nosso coração. A lição que a gente tira, eu preciso me apressar, eu tenho que ter pressa em resolver assuntos do coração. Eu dizia essa semana aqui para a igreja, numa das ministrações, que foi até domingo, lembrei agora. Irmãos, o inimigo vai sempre usar situações para fazer com que a gente fique ofendido. Você vai ver que qualquer coisinha, irmãos, é para te ofender. O inimigo quer te ofender dentro de casa, com os filhos, com o marido, a esposa, quer usar pessoas ali no trabalho, dentro da igreja. Veja que a gente, irmãos, está cercado de situações tramadas, planejadas pelo maligno, para tentar fazer com que a gente viva, irmãos, mal, nos enganando diante desse pecado da dureza do coração. Então veja aqui, olha, hoje, tempo chamado hoje, para você não ficar com o seu coração endurecido. Olha, você não ficar com o seu coração cheio de ofensa. Então quero dizer para a igreja, irmãos, que o diabo todos os dias, ele vai tentar sujar o seu coração. Todos os dias, seja no trabalho, na escola, na família, seja na igreja, vê que sempre há uma situação criada pelo inimigo, usando pessoas para nos entristecer. E o que acontece, igreja? Muitas pessoas estão dormindo
com o coração pesado, sujo, magoado. A pessoa está dormindo com o coração cheio de ofensa, ela guardou aquilo e ela está com aquilo no coração. Veja aqui claramente pela leitura que o Senhor, Ele espera, irmãos, uma resposta hoje, minha e sua. Essa resposta precisa vir de todo o nosso coração. Não pode vir com o coração sujo, não pode vir com o coração mal resolvido. Nosso coração tem que estar, irmãos, limpo hoje. Você não pode dormir, irmãos, né, com o coração sujo, coração pesado, coração cheio de mágoa. Quantas pessoas que às vezes vai dormir, né, virado, irmãos, né, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais. Às vezes aconteceu algo durante o dia, situações que, né, acontecem, as cabeças são diferentes, um pensa de uma forma, outro pensa de outra, aí acontece ali algo, e aí a pessoa fica ofendida, fica magoada, fica ali, né, com o coração todo contaminado. Irmãos, limpa o coração. Quando? Hoje, antes mesmo de dormir. Antes mesmo de você estar, irmãos, indo dormir, faça uma oração, fale com Deus e reveja ali a sua situação para você resolver os assuntos do seu coração. Amém, igreja? Então diga comigo, eu preciso ter pressa para resolver os assuntos do meu coração. Irmão, não deixa para amanhã não. Aconteceu hoje? Então resolva hoje. Para você ter paz, sossego, alegria no seu coração imediatamente. Tá? Então é para perdoar, perdoe logo. É para amar, ame logo. É para abraçar, abrace logo. É para resolver, resolva logo. Não fica adiando, não fica deixando para depois, porque depois pode ser tarde, muito tarde. Outra mensagem aqui que a gente tem com a palavra hoje está em Lucas 19, o verso de número 5, bem conhecida. Essa passagem é de Zaqueu. Você lembra que Jesus fala para Zaqueu: desce depressa, desce logo, porque hoje me convém pousar na sua casa. Então eu procurei aqui, irmãos, destacar, procurei aqui, né, frisar a palavra hoje, para mostrar para a igreja que Deus trabalha, irmãos, logo, Deus trabalha de forma ágil. Nós que precisamos entender que no coração, tem que começar no coração, logo. Não posso ser lento no decidir, no agir, no me posicionar. Encontrarei, estava dando tempo aí para abrir a Bíblia, Lucas 19, a história você conhece, vamos pegar aqui o verso 5 e 6, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse: desce depressa, ou desce quando você quiser, desce amanhã, né? Desce a hora que você bem entender. Foi isso? Não, Jesus disse: desce logo, desce depressa, né? Imediatamente. E olha aí, igreja, porque hoje me convém pousar na sua casa. E melhor do que isso foi a resposta de Zaqueu, no verso 6. Ele demorou a descer? Ele entendeu o recado, irmãos. O Senhor falou: ó, tenha pressa para descer. E aí o que ele fez? Apressadamente desceu. É o que o Senhor está tratando com a gente aqui, irmãos. Se hoje guardares os meus mandamentos, se hoje obedecer a minha voz, se hoje a gente praticar a palavra, irmãos, olha, se hoje a gente fizer o que Deus está pedindo para fazer, as coisas vão acontecer. O próprio Cristo pediu: vem logo, Zaqueu. Ele não foi lentamente, ele não foi devagar, não foi quando ele bem queria, não. Apressadamente ele desceu, ele entendeu, o Senhor tem pressa. O Senhor quer que hoje, logo, o milagre da salvação chegue na minha casa. A gente precisa entender, irmãos, tenha pressa para você receber Jesus na sua vida. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você que ainda é apenas um frequentante da igreja, né, um participante, sem compromisso de membro, sem compromisso, onde a pessoa fala assim: não, eu vou lá na igreja quando eu quero, eu vou lá porque eu gosto, né, porque eu achei legal. Não, irmãos, você que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, hoje é a oportunidade que Ele está te dando, e Ele tem pressa que isso aconteça na sua vida, e que você entenda que exista aí um plano de salvação que tem que ser cumprido na sua vida. Então não deixa para depois. Depois eu batizo, depois eu vou ver esse lado aí de aceitar Jesus. O Zaqueu entendeu, ele tem pressa de salvar. Hoje ele quer salvar. É a mesma coisa para nós aqui, igreja. Se você ainda não aceitou Jesus, hoje aceite Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Você errou, pecou, falhou, caiu, hoje se levante em Deus. Hoje, se posicione novamente na fé. Hoje você tem a oportunidade de estar, irmãos, em Cristo, vivendo o propósito que Ele tem para a sua vida. Então, é hoje que a gente precisa apressadamente se posicionar. Não deixe para depois.
Desça rápido, Zaqueu. Ele desceu imediatamente, apressadamente, e logo recebeu Jesus. Logo, irmãos, Cristo foi para a casa do Zaqueu, e o que aconteceu naquela casa? Veio salvação. Quando? Naquele dia, naquele momento, hoje, né? É o que o Senhor nos entrega aqui, irmãos, essa mensagem. Vamos terminar onde começamos, lá em Deuteronômio. Volta lá para a leitura de Deuteronômio. Agora eu acredito que vai ficar mais compreensível. Olha só. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje. Veja só, é em cima disso aí que saiu a mensagem que o Senhor está nos entregando. Hoje eu tenho que ouvir Deus. Hoje eu tenho que guardar os mandamentos. Hoje eu tenho que praticar. Hoje, irmão, se eu fizer hoje, o versículo 2 responde. O que acontece no versículo 2? E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Por que não está alcançando? Por que algumas pessoas não têm sido abençoadas? Porque ela não tem ouvido imediatamente o que Deus tem falado. Agora, ouvir aqui não é só escutar. Ouvir é praticar. Ouvir, irmãos, por mais que para você seja difícil, é você se colocar diante da palavra e dizer: Senhor, você é exatamente o que o Senhor está pedindo para ser. Né? E é o que muitas pessoas às vezes ainda não estão fazendo. Mas que você possa hoje tomar essa decisão. Hoje eu vou ouvir a voz do meu Deus. Hoje eu vou praticar a palavra de Deus. E todas as bênçãos virão sobre ti. Vai te alcançar. Amém? Vamos orar? Fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet. Fique na paz, fique com Deus.